Olá! O Ministério Público da Paraíba realiza no próximo dia 29 de julho eleição para a lista tríplice destinada à nomeação do Procurador-Geral de Justiça da instituição para o biênio 2017 a 2019. Todos os candidatos, membros da instituição, têm pelo menos 5 anos de exercício na carreira e idade superior a 30 anos. São 7 candidatos. Veja quem são eles. Os promotores de justiça Amadeus Lopes Ferreira, Crístenes Bezerra de Holanda, Francisco Seráfico Ferraz da Nóbrega Filho, João Arlindo Correia Neto, João Geraldo Carneiro Barbosa e os procuradores de justiça José Roseno Neto e Valberto Cosme de Lira. Nós, aqui na TV Câmara, vamos entrevistar os candidatos a Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público da Paraíba. Veja o candidato de hoje. Valberto Gomes de Lira. Ele é o 6º Procurador de Justiça Civil. Tem 68 anos, natural de Umbuzeiro. Ingressou no Ministério Público da Paraíba em maio de 1981. Atuou nas promotorias em Conceição, Itaporanga, Piancó, Coremas, Bonito de Santa Fé, Caiçara, Cajazeiras, São José de Piranhas, São João do Rio do Peixe, Uiraúna e em curadorias em Souza e em João Pessoa. E nós já estamos com ele aqui no estúdio, o Procurador de Justiça Civil, Valberto Cosme de Lira. Tudo bem, doutor Valberto? Tudo bem, é um prazer enorme estar com vocês aqui para expor, logicamente, algumas das nossas ideias como postulante ao cargo de Procurador-Geral de Justiça do Estado da Paraíba. O senhor é um dos candidatos mais experientes. O senhor entrou no Ministério Público da Paraíba em 1981, há 36 anos. É uma vasta experiência, atuou em vários municípios, como nós mostramos agora há pouco no seu pequeno perfil. Isso ajuda na atuação como Procurador-Geral, doutor Valberto? Claro que ajuda. Eu, afastando qualquer falsa modéstia, eu posso afirmar que hoje eu conheço o Ministério Público do Estado da Paraíba porque conheço cada uma das realidades das promotorias em todo o Estado, porque já visitei a todas e, logicamente, a partir do mês de agosto, quando assumi o cargo de Procurador-Geral de Justiça, eu, com muito mais ênfase, irei a todas as promotorias para discutir com os colegas os seus anseios e as suas necessidades, porque só assim, a gente sabendo pessoalmente e indo ao local onde se encontram esses colegas, que nós vamos saber o que é que eles estão a necessitar. O que motivou o senhor a se inscrever para essa lista tríplice? Olha, a experiência adquirida em todo esse período, né? Eu ocupei vários cargos na administração do Ministério Público, atualmente num cargo mais de administração direta, que é o cargo de subprocurador-geral administrativo. Então, isso me fez amealhar experiências, e essas experiências que o Ministério Público me premiou para que eu pudesse delas usufruir, agora eu quero devolver ao Ministério Público em forma de um trabalho efetivo, de valorização da classe, de diálogo, enfim, fazer com que o Ministério Público se torne protagonista e não que seja apenas um coadjuvante. Então, a escolha do Procurador-Geral de Justiça do Estado da Paraíba é escolhido pelos procuradores e promotores, são 215, os aptos a votarem vão votar em 3. Nessa lista tríplice, dos 3, um será escolhido pelo governador, mas o trabalho do Ministério Público não é para o governador, nem para os procuradores, nem para os promotores, é para a população, para a sociedade. O que é que o senhor pretende trazer no trabalho que o senhor poderá exercer à frente desse cargo, que pode marcar e que a população possa sentir? Toda a experiência adquirida, e eu vou me ater mais a uma área que atuo desde 1989, que é a área de proteção dos direitos, chamado direitos individuais ou os direitos sociais. Efetivamente, a partir de agosto, quando nós assumimos a cadeira e a condição de Procurador-Geral de Justiça, nós vamos tornar o Ministério Público protagonista na implementação das políticas sociais. Você não pode defender nenhum direito se você não conhecer efetivamente quais são as políticas que são destinadas a essas pessoas, e é necessário que nós saiamos do nosso gabinete
vamos de verdade de encontro à população para saber dos seus anseios. E a partir daí é que efetivamente nós vamos ter uma plataforma e um plano geral de atuação para os 2 primeiros anos da nossa administração. Entre as missões do Ministério Público está a defesa da democracia, né? o direito individual. E nunca se ouviu falar tanto de Ministério Público como agora, né? O povo reclama, não vai para as ruas, mas o Ministério Público está ali à frente das investigações. Como é que o senhor vê a posição e o papel do Ministério Público hoje na nossa sociedade? Olha, no momento que nós estamos vivendo. No momento que nós estamos vivendo, logicamente, é um papel por demais importante e que nós devemos ter a consciência disso. Digo nós que fazemos parte do Ministério Público. A população está a carecer dessa defesa. Volto a dizer e me perdoe o pecado da repetição. Nós temos vários direitos que essa população precisa ver implementar, algumas políticas públicas, e simplesmente se eu ficar dentro do meu gabinete, ou nós, todos os promotores e procuradores, se nós nos isolarmos, digamos assim, dentro dos nossos gabinetes, nós não vamos saber o que é que a população anseia. E com certeza implementarei a partir do mês de setembro, porque a nossa posse será no dia 29 de agosto, um projeto do Ministério Público indo em contra a sociedade, que é o Ministério Público da comunidade. E essa experiência eu quero reativar e reerguer, porque durante os anos de 1993 a 1995, quando nós coordenamos pela primeira vez um centro de apoio com, logicamente, toda a estrutura que nos foi oferecida pelo Procurador-Geral de Justiça de então, o doutor Antônio Batista, nós implementamos um projeto que recebeu, inclusive, várias menções honrosas fora do nosso estado, que era o Ministério Público sobre rodas. É o Ministério Público indo às comunidades, porque nós sabemos que muitas e muitas vezes a comunidade não tem a condição de vir por qualquer motivo. Muitas e muitas vezes falta até condições financeiras de de pagar uma passagem, coisa que o valha. E nós é que temos a obrigação de ir lá, saber dessa comunidade e buscar quais são os seus anseios para que nós efetivamente tenhamos um trabalho voltado para essa população que está a carecer da nossa atuação e, logicamente, cumprir as atribuições que a Constituição de 88, principalmente, nos trouxe e nos colocou nos ombros. Então, tantas pessoas precisando de que seus direitos sejam respeitados. O senhor passou mais de uma década na promotoria que defende os idosos, né? Essa experiência vai ser importante se o senhor assumir esse cargo? Não tem a menor dúvida, justamente por isso, né? Porque a experiência é que faz também que muitas e muitas vezes, ou mais às vezes, nós tenhamos um foco e nós tenhamos uma política de atuação. E além de atuar nessa área da defesa do direito do cidadão, englobando além do idoso, a pessoa com deficiência e tantos outros, tive uma atuação também em várias outras áreas. E isso vai, logicamente, me dar força e me dar experiência para que nós implementemos todo esse planejamento de defesa da sociedade através, volto a dizer, de programas que efetivamente vêm em benefício da sociedade. Nós não podemos nos ater apenas em funcionarmos em processos judiciais. Isso é o mínimo. Nós precisamos de ir defender a sociedade onde ela se encontra. O que o senhor acha que vai pesar mais na escolha em relação ao governador? Olha, nós temos uma discussão no âmbito da nossa instituição, isso a nível nacional. Muitas e muitas pessoas colocam que deveria haver uma obrigatoriedade do chefe do Executivo escolher o Procurador-Geral de Justiça em todos os estados e como também o Presidente da República escolher o Procurador, a Procuradora-Geral da República, mas efetivamente o que a Constituição diz para nós que fazemos parte do Ministério Público do Estado é que nós devemos eleger uma lista, apresentar e remeter ao governador uma lista tríplice com os 3 mais votados e a partir daí a lei dá esse direito, o governador escolheu que lhe aprouver. Logicamente que nós temos que obedecer à lei, porque não é possível que nós, como defensores do regime democrático e da aplicação da lei como fiscal dessa aplicação, nós tenhamos uma postura diferente quando tratamos de assuntos internos nossos.
Se nós reconhecemos para os outros, temos que reconhecer para nós próprios. Então, para encerrar nossa entrevista, uma pergunta que eu vou fazer a todos os candidatos que estiverem aqui. Se o senhor tem 6 concorrentes, diante deles, qual é a pergunta que o senhor faria e que tema seria essencial para o senhor fazer essa pergunta para eles? Olha, nós estivemos participando de um debate com todos os candidatos, organizado pela nossa associação, e os temas são mais os diversos. Mas algo que aflige não só o Ministério Público da Paraíba, mas de resto a todas as instituições no estado da Paraíba ou em outros estados também, é que nós hoje estamos vivendo, por conta da recessão, um retraimento do nosso orçamento. E aí é que está, e a grande pergunta, que na verdade não é uma pergunta, é uma convocação a todos os colegas. Como nós vamos nos posicionar com respeito a essa situação? Nós temos necessidade de ampliar os nossos serviços, porque a sociedade cobra a cada dia mais, e efetivamente nós temos os recursos, o recurso financeiro que vai ocasionar, logicamente, a utilização do recurso humano, temos que batalhar por um efetivo cumprimento do que determina a lei das diretrizes orçamentárias, e nós temos sempre a certeza de que nossos orçamentos obedecerão à lei, que é aquela atualização prevista na própria lei, logicamente. Então, de uma maneira mais objetiva, qual a pergunta? Como nós devemos operacionar para que asseguremos o respeito ao nosso orçamento dentro da instituição. Ok, então, doutor Valberto, muito obrigada pela sua participação. Boa sorte. Agradeço a oportunidade e dizer a toda a população da Paraíba que já me conhecem e que efetivamente nós vamos ter um foco para o direito social e para que o Ministério Público seja esse protagonista. Obrigada. A eleição está marcada para o próximo dia 29 de julho, das 8 da manhã até as 4 horas da tarde, no auditório Procurador de Justiça Edgardo Ferreira Soares, localizado no edifício sede do Ministério Público da Paraíba, aqui no centro de João Pessoa. A votação será por meio de voto eletrônico, presencial e plurinominal. No dia da eleição, 29 de julho, os 215 membros, procuradores e promotores de justiça aptos a votar poderão escolher até 3 nomes entre os 7 candidatos. O resultado será divulgado assim que o processo de votação for encerrado. Após a apuração, os 3 candidatos mais votados formam a lista tríplice, que é encaminhada ao governador Ricardo Coutinho para a escolha do Procurador-Geral de Justiça do estado da Paraíba. O governador tem 15 dias para fazer o anúncio. A posse do novo procurador para o biênio 2017-2019 acontece um mês depois do dia da eleição, no dia 29 de agosto. Obrigada a você pela sua audiência.